O Bitec Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e vamos falar hoje sobre os rumores do Galaxy Note 20 e Note 20 Plus. Eles devem ser lançados no segundo semestre de 2020, como sempre foram, né? Mais ou menos essa data. E rumores indicam, gente, que talvez a gente tenha uma fusão da linha S com a linha Note. Não nesse exato momento, mas talvez ano que vem. E eu acho que isso faz sentido porque não é a primeira vez que vazam informações que a Samsung estuda já fazer um cruzamento dessas duas linhas, acabar com a linha Note sendo uma coisa separada e tudo virar uma linha S, digamos assim, e aí você tem uma linha S Pen ou S Note que faria parte do setup da linha oficial que é a S, porque os dois aparelhos estão cada vez mais parecidos e a tela dos dois modelos que vão ser lançados, o Note 20 e Note 20 Plus, eles não tem como ser muito maior, porque a gente já tem telas enormes na linha S20. E aí você começa a ter menos diferenciação ainda, né? É claro que a caneta, que é a S Pen, ela foca mais em produtividade, ela tem recursos que você não acha na linha S, mas faz sentido você ter uma linha totalmente separada para isso. Pode ser que a Samsung esteja olhando transportar a caneta, a S Pen, para a linha talvez também Fold, é uma possibilidade, mas um pouco remota nesse momento porque a gente sabe que as telas dobráveis, que é a linha Fold, ainda é muito frágil, amassa com facilidade. A gente tem já a tecnologia de vidro, mas em cima é uma camada ali de plástico, protetora que também amassa, então caneta por enquanto eu não vejo possibilidade na linha Fold, mas talvez seja transportada no futuro, tá? Então fiquem espertos que pode ser uma das últimas edições que a gente vai ter da família Note. Mas vamos falar aqui do que a gente espera no momento para o lançamento. Em relação às telas, a gente talvez tenha uma tela de 7 polegadas, o que eu acho muito grande para um celular, considerando que a linha S20 já está gigante, como eu falei para vocês. A gente está falando do S20 com 6.2 polegadas, tá ok, normal na média, mas depois o S20 Plus já vai para 6.7 e o S20 Ultra para 6.9. Então não tem como fugir muito disso. Eu acho que a Samsung não vai lançar uma tela tipo de 7 polegadas no Note 20 e no Note 20 Plus uma tela de 7.2 polegadas. Já começa a ficar uma coisa meio difícil de você levar no bolso, vira mais um tablet do que um celular, né? Em termos de resolução, devemos esperar Quad HD, ou seja, 2K, e uma taxa de refresh rate de 120 Hz. Só que seria uma taxa de refresh rate variável de forma automática. O que significa isso, Becker? Nos aparelhos atuais, você escolhe qual a taxa que você quer. Então eu quero rodar a 120 Hz o tempo todo para ficar bem fluido nos jogos, no sistema, ou eu quero usar 90 Hz ou 60 Hz, dependendo do que você for fazer. E por que você tem essa opção? Porque isso gasta muita bateria. No uso do dia a dia, se você deixar 120 o tempo todo, ele provavelmente vai, né, dar uma sugada na bateria mais rápido. Essa taxa variável, ela vai entender o que você está fazendo e de acordo com a necessidade, ela aumenta ou diminui. Então, você está jogando, ela vai jogar 120 Hz. Putz, você está vendo um vídeo, ela aumenta talvez para 90. Aí você volta no aplicativo normal, na tela do aparelho, ela joga para 60. Então isso ajudaria muito, né, para você utilizar o 120 Hz sem precisar ficar se preocupando o tempo todo, apesar que alguns aparelhos atuais já têm essa tecnologia. Quando você vai jogar um jogo, por exemplo, ele começa a rodar 120 Hz, mas ele não identifica outras aplicações, é só na hora do jogo. Então isso ajuda bastante. E um outro detalhe é que talvez ele rode a 120 Hz em 2K, porque no S20 atual, você tem que reduzir para 1080p. Se você for rodar em 120 Hz, ele não consegue rodar 2K 120 Hz. Então pode ser uma coisa que ajude aí ele ficar com uma resolução máxima e a fluidez máxima. Ah, Becker, faz grandes diferenças uma tela 2K para ver conteúdo faz. Para uso no dia a dia, não faz muita diferença, assim, para você usar aplicativos normais, a tela inicial do aparelho, é imperceptível quase a olho humano, mas é um topo de linha. E sim, tem que ter essas coisas, né, gente? Além disso, a gente deve esperar também um desbloqueio aprimorado, então um sensor ultrassônico, que é o desbloqueio na tela que a gente já tem no S20, só que com uma parte maior de aceitação do toque e também funcionar melhor com o dedo sujo, esse tipo de coisa. Ele deve ser um pouco mais aprimorado, né? Não sei se vai ser metade do aparelho que aceita o desbloqueio. Não dá para você colocar uma área tão grande também, porque se você pega o celular na tela, ele vai desbloquear a qualquer momento. Então tem que ter um equilíbrio aí. Mas rumores indicam isso aí também. Em relação ao hardware, gente, é o seguinte, tá meio bagunçado o que a gente tem de informação.
Algumas pessoas estão falando, rumores indicam aí, que a gente deve ter o Snapdragon 865, não um 865 Plus nem nada do tipo, a gente estava falando que talvez viesse uma versão mais poderosa do 865, mas isso não se confirmou pelo que eu tô vendo, então seria o 865 nos Estados Unidos e uma versão melhorada do processador da Samsung, que seria o Exynos 992. Então ele é a mesma coisa quase que o Exynos 990, só que com algumas coisinhas a mais, né, mais otimizadas, porque a gente sabe que no benchmark deu uma diferença considerável do Exynos 990 para o Snapdragon 865. Mas alguns rumores indicam que no Note 20 não vai ter mais isso, você só vai ter o Exynos 992 e pronto, acabou. Nada de 865 para não ficar essa treta que tá dando, que daí a galera que tá nos Estados Unidos tem 865, mas quem tá fora, aqui no Brasil, na Europa, recebe o Exynos e queria o Snapdragon. Então assim, isso é uma coisa que a Samsung já vem há um tempo sofrendo com isso e talvez ela mude isso aqui, já defina isso de vez no Note 20. Eu não sei, gente, eu acho que a gente deve esperar o 865 sim, porque como a linha S já tem, se eles cortam isso no meio do caminho agora, vai dar treta, aí vai ter gente que vai ficar brava, falar, pô, mas na linha S tem e na Note não? Pô, sacanagem. Então, talvez ano que vem eles optem por fazer essa mudança de vez, pode ser que sim, mas agora no meio do caminho eu acho meio difícil. Em relação à memória RAM, a gente deve esperar versões de até 16 GB de RAM, eu acho que 12 GB faz mais sentido, mas talvez uma versão Pro com 16 GB. Pode ser possível. Além disso, o armazenamento, a gente deve ter 256 ou 128, a versão de entrada, só que com expansão de memória, você vai poder utilizar o cartão. A versão do Note 10, a versão anterior, ela era 256 GB sem expansão, então agora talvez eles reduzam para 128 GB a memória e você pode colocar o cartãozinho. E uma coisa que chamou muita atenção é que a Samsung disse que a memória que eles estão colocando no novo Note é a memória mais rápida de qualquer aparelho flagship lançado até o momento. Então é a famosa UFS 3.0, só que ela tem uma tecnologia que deixa mais rápido ainda essa memória, que já é uma memória extremamente rápida de leitura e transferência de dados. Para vocês terem uma ideia, o exemplo que eles deram é que essa memória consegue transferir 100 GB em apenas 90 segundos, gente. É muito rápido, então seria uma transferência principalmente para foto, vídeo em 8K, que a Samsung explicou, por isso que eles estão tentando deixar a memória o mais rápido possível para você poder fazer vídeo em 8K e poder transferir sem problema nenhum aí para onde você quisesse. Faz sentido e não seria um hardware novo, tá? Seria só uma tecnologia aplicada na memória que melhora o desempenho dela. Em relação às câmeras, a gente deve esperar o mesmo setup do S20 Ultra para o Note 20 e do S20 Plus para o Note 20 normal, né, a versão de entrada. Alguns outros rumores indicam que talvez a gente não tenha aquele zoom de 100 vezes, tem um zoom melhorado, talvez de 50 vezes, que eles parem com essa coisa de querer colocar zoom até não acabar mais, só que não funciona direito, não é muito utilizável, então eu acho melhor a gente ter uma câmera de 50 vezes que funciona muito bem do que um zoom de 100 vezes que você quase não consegue usar, e ainda assim a câmera de 50 vezes, gente, é muito raro você usar, tá? Muito mesmo, 10 vezes já é mais difícil. Eu tenho o P30 Pro, já viajei com ele pra Europa e eu mal usei a câmera, sei lá, de 15 vezes. De vez em quando eu usava. Então, eu acho que vale muito mais a pena você ter um zoom que funcione, talvez um zoom ótico, periscópico mais competente, com 10 vezes talvez, do que o 500 mil vezes de zoom que funciona mais ou menos. E em relação às câmeras, 108 megapixels, a câmera principal no Note 20, né, que é a mesma do S20 Plus, e no Note 20 normal, a câmera principal deve ser de 12 megapixels, que como eu falei, é do S20 Plus, tá ok? A secundária é 64 do Note 20 e a secundária do S20 Ultra, câmera de 48 megapixels, que é a telefoto, e teremos uma 40 megapixels frontal no Note 20. Mesmo setup do S20 Ultra, gente. Aquele monte de câmera boas, mas, né, com aquela coisa de que a usabilidade talvez não faça tanto sentido para as specs. Outra coisa que estão falando muito é que o sistema deve vir já bem atualizado, porque a gente sabe que o S20 Ultra teve problemas por causa do sensor de 108 megapixels, teve muito problema de autofoco durante a filmagem, para foco durante as fotos, então tudo isso já deve vir sim corrigido no Note 20, é o mesmo sensor e tal, mas a Samsung deve corrigir isso, até porque para o S20 Ultra já saiu a atualização que melhorou isso também. Em relação ao design do aparelho, não se tem nada muito fixo ainda, são só simulações que rolam na internet. Na frente do aparelho a gente deve ter uma câmera
com o recorte, o punch hole no meio do aparelho, como a gente tem também na linha S20 e assim por diante. Não vai ter muita diferença, eu acho, de design, basicamente aquela coisa um pouquinho mais quadrada do que a gente pode ver no S20, que é o que a gente costuma ver nas linhas anteriores, e a S Pen, é claro, né, gente? Eu deixei para falar da S Pen mais no final, porque alguns rumores indicam que a gente talvez tenha uma câmera na S Pen, e não é a primeira vez que rola esse rumor na linha Note. E eu acho isso meio que impossível, tá, gente? Porque seria uma coisa extremamente cara, que não faria sentido nenhum para você colocar uma câmera minúscula numa caneta. A qualidade ia ficar bem zoada, e qual é a funcionalidade de você ter uma câmera numa caneta, se você tem o celular na sua mão com uma câmera muito melhor? Então acho que é uma coisa meio exagerada, mas é claro que a gente deve esperar algumas inovações em relação ao que a caneta pode fazer. E sempre focado em produtividade. A linha Note sempre teve esse apelo, então você utilizar a caneta para quem usa muito o celular para trabalho, para fazer coisas com artes, esse tipo de coisa, desenho, ou recortar, colar, utilizar texto. Então eu acho que a linha Note é aquilo que eu sempre falei. Se você é um cara que não tem algo muito específico de área de produtividade, você pode pegar a linha S20, nem precisa esperar a linha Note 20, que não vai te fazer muita diferença. E você já pega os produtos com desconto, né, que já está um preço bem melhor do que o lançamento, a linha S, e a linha Note 20, ela já é mais cara e ela vai ser lançamento, então ela vai vir sim mais cara. Então se você está nessa dúvida, nem precisa esperar muito, já pode de S20 que você não vai ter muito problema não, tá bom? A linha Note é para quem quer algo mais específico mesmo de produtividade e que vê sentido na canetinha, se não, eles são muito semelhantes. Por isso que eu falei no começo do vídeo que pode se fundir essas duas linhas aí. Então essas são as informações que a gente tem no momento. Eu quero que vocês comentem aqui se vocês têm mais alguma outra informação e o que vocês acham da Samsung fundir talvez essas duas linhas. Você acha que faz sentido ou você gostaria de continuar tendo uma linha Note ali separada, tá? No evento também a gente espera que seja anunciado o Fold 2 e outras novidades, mas isso fica para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande isso aqui, tá bom? Eu sou o Becker e a gente se vê nas próximas. Valeu e tchau, tchau, galera!